E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, canal Tem Facundo na América, ó. Aquele like gostoso, para dar aquele up no vídeo. E lembrando sempre, viu, você que não é inscrito no canal, me dê essa oportunidade, se inscreva, marque no sininho, pois assim você receberá as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, bacana? Gente, o assunto do vídeo hoje é a imigração, né? Faz tempo que a gente não conversa sobre isso, mas é por causa que estava correndo as eleições. Porém, o presidente, já acabaram as eleições e o presidente, ó, não está perdendo tempo. Ele tomou uma medida ontem, segundo a imprensa, ele deverá formalizar isso hoje, mas o terreno já foi preparado ontem, tanto pela secretária, né, a chefe lá do DHS, né, o Departamento de Segurança Interna, junto com o atual procurador-geral interino do Departamento de Justiça, que é sobre a questão da concessão de asilos, isso mesmo, tá? É muito comum aqui nos Estados Unidos pessoas requererem asilo para poder permanecerem de forma legal nos Estados Unidos. Bem, qual é a medida do presidente? Ele irá revogar, por prazo indeterminado, o direito a se pedir asilo nos Estados Unidos para qualquer pessoa que tenha entrado na América de forma ilegal, ou seja, sem um visto, não importa o motivo do visto. Ou seja, de outra maneira, o que ele está tentando fazer é que somente se você chegou aqui nos Estados Unidos com algum tipo de visto, é que você poderia depois requerer asilo. Bem, aqui há dois assuntos que talvez as pessoas não estejam percebendo. O primeiro é, considerando o mundo perfeito, lindo, justo e maravilhoso, essa medida dele fará com que o Departamento de Imigração possa negar um número maior de pedidos de asilo. Por qual razão? Você, quando solicita um visto, vamos fazer o exemplo, você solicitou um visto de turista, veio para os Estados Unidos. Depois de chegar aqui e entrar de forma legal, você vai e faz o quê? Requer o asilo. Esse é o desenho que o presidente está construindo agora. Só que aí, a imigração vai poder recusar o seu pedido em virtude de que você mentiu na hora que você pediu o seu primeiro visto. Porque você pediu um visto de turista, né? Nesse exemplo que nós estamos dando. E você disse que vinha para cá para passear, passar uns dias com a família ou só e retornar para o seu país de origem. Bem, se você chega aqui e depois pede asilo, né? Você fez o quê? Você mentiu no primeiro pedido de visto. Com isso, ele lhe dá, você dá o argumento, o artifício legal para que o seu visto de asilo seja negado. Porque se você já mentiu na intenção no primeiro, o que provaria que você não estaria mentindo no segundo? Então esse é um fato. O outro fato é o seguinte, ele tenta com isso alterar, através de ordem administrativa, uma lei que já é vigente no país. A lei de imigração, ela determina que qualquer pessoa que chegue ao solo americano, e aí ela não distingue a forma com que essa pessoa chegou, se com visto ou sem visto, tá ok? Se ela chegar nos Estados Unidos, ela terá o direito, durante o período de 1 ano, de solicitar asilo ao governo americano. Se ela for solicitar isso após 1 ano, ela já não tem direito, tá ok? Porém, algumas pessoas assim fazem, pedem depois de 1 ano, e a verdade é que, até por orientação dos advogados de imigração, alegam que desconheciam a necessidade de cumprir esse protocolo dentro de um prazo de 1 ano. A lei também determina o seguinte, que se você chegar, por exemplo, que a grande temática agora é essa questão da caravana, né, que está chegando na fronteira sul com o México. O que acontece, já falei aqui em outro vídeo, acontece todo ano isso, 1 ou 2 caravanas, isso é mais do que normal. Então o que é que acontece? A pessoa chega no posto fronteiriço e ele vai ser atendido. A lei determina isso, ele tem que ser atendido para mostrar que ele tem o visto para entrar, né? Ou não tem visto e vai ser barrado. É o procedimento que nem quando você chega pelo aeroporto. Você chega pelo aeroporto e vai ser atendido
pelo pessoal da imigração, que vai lhe conferir o ingresso do país ou não. Então, no caso específico lá da fronteira sul, a lei diz que o agente, na hora que for atender essa pessoa que está querendo entrar no país, se ela manifestar que ela não tem visto e que está ali buscando o asilo, o agente de imigração deverá, então, proceder de uma outra maneira e dar início ao processo de asilo, desde que ela responda, obviamente, algumas perguntas chaves, onde essas perguntas permitem que o agente determine se o caso é ou não passível de asilo. Ele não decide o asilo, mas se é passível ou não, pois a decisão é conferida depois por um juiz. E esse juiz de imigração, geralmente, depois que você ingressa com esse pedido, vai julgar o seu caso num prazo médio de 3 a 5 anos. Isso é o que vem acontecendo e provavelmente não vai mudar. Agora, como é que o presidente está querendo sustentar essa ideia? Por que eu falei que foi algo articulado lá com o novo procurador-geral interino e com a diretora-chefe do DHS? Porque eles ontem deram uma entrevista, assim, isso é uma coisa bem voluntária, uma coisa espontânea, de que eles estão sobrecarregados com pedidos de asilo e que a estrutura hoje do DHS não tem condições de absorver novos pedidos e que o interessante seria a suspensão desse tipo de concessão por tempo indeterminado. Como isso não é possível em virtude da lei, o Trump está assinando hoje, provavelmente ainda hoje, sexta-feira, dia 9 de novembro de 2018, uma ordem executiva nesse sentido. Quais as consequências? Uma enxurrada de processos na justiça. Por quê? Porque ele não pode decidir isso por ordem executiva. Mas como ele já falou diversas vezes, ele até disse em alguns momentos que o grande problema dos Estados Unidos hoje é ter de cumprir a Constituição. É o presidente dos Estados Unidos, né? É o presidente Trump, na verdade. Então esse é o fato. Desculpem. Ele está promovendo hoje essa medida de forma a diminuir as possibilidades. Então, ou seja, aquele pessoal que está chegando, se algum entrar sem ser pelo posto da imigração, ele já estaria automaticamente sem direitos de requerer asilo no momento posterior. Repito, a ordem executiva vai de encontro à lei vigente aprovada no Congresso americano, que permite que qualquer pessoa que chega ao solo americano requeira asilo num prazo de até 1 ano da entrada dele. Por isso que a pessoa, quando chega, ela tem de, inclusive, de provar, né, a data que entrou, seja por uma compra que ela fez, pegar o recibo, algum negócio. Então, essa é a informação que eu queria passar para vocês. Sobre aquele meu comentário no início desse vídeo, dizendo que o procurador-geral interino inconstitucional, e é pelo seguinte motivo. Na lei americana, o procurador-geral do Departamento de Justiça obrigatoriamente tem de passar por uma sabatina do Senado e, portanto, ser aprovado pelo Senado para poder exercer a sua função. Não existe procurador-geral interino sem aprovação do Senado. E isso já está movendo uma série de como é que chama? De complicações jurídicas aqui nos Estados Unidos, dizendo, inclusive, que todos os atos praticados por esse cara, o Matt Whitaker, são nulos de pleno direito. Que o presidente, por força da Constituição, deveria ter empossado de forma interina o vice-procurador-geral. Mas é óbvio, para quem não sabe, ele não assim agiu por um motivo muito claro. Ele quer sucumbir com a investigação do procurador especial Robert Mueller em relação ao conluio da campanha dele com a Rússia. Então, essa é a razão, essas são as motivações pelas quais o presidente vem, já desde então,
da hora que perdeu o comando, né, o Partido Republicano perdeu o comando da Câmara dos Deputados americana, ele já está se mexendo os seus pauzinhos para se proteger. Beleza? Gente, cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.